que liberal gosta tanto de citar Enéas? A nova camisa às vezes e blusas verdes. Hoje eu queria esclarecer algo que é bem confuso, né? Algo que eu acho que eu não achei na internet. Eu não achei na internet. E algo que eu queria clarificar, certo? Eu tava vendo um podcast de uns caras que falavam de fascismo, um podcast de posição, que acho que se extinguiu. Se pá, os caras foi preso, eu já ouvi um bagulho assim, mas tudo bem. Se chama Kreutzwaffe, alguma coisa assim. E eles fizeram um vídeo do integralismo. Achei o vídeo, porra, meramente bom. Meramente bom, gostei muito do vídeo. Só que uma parte me pegou. Vou ver se eu coloco na edição. Necessidades atendidas e isso tornava democrático. Só que o que eu acho incoerente aí é que nesse sentido o fascismo italiano também é democrático. Ele também adota o Estado corporativo. Ele também representa as diversas classes de acordo com suas corporações e faz os desejos do povo serem bem atendidos por um líder aristocrático, um líder de vocação, um líder que realmente tenha capacidade, tenha a natureza correta daquele que deve dirigir um estado, daquele que deve comandar os espíritos de um país. Esse homem atende às necessidades do povo e nesse sentido o povo tem poder, o povo é representado. Agora, o que não é honesto da parte de Plínio Salgado, e desculpe, é bem duro dizer que não é honesto, mas é verdade, é o que eu acho de Plínio Salgado, principalmente, é que ele fala que ele é democrático por isso, e os fascistas seriam democráticos por esse critério. Ele fala: nossa diferença em relação aos fascistas é que nós somos democratas e eles não. Isso é incoerente. Isso é um disparate. E o seguinte, nessa parte ele fala que Plínio Salgado é desonesto. Por quê? Porque ele fala que o integralismo é democrático e o fascismo não é democrático. Eu queria esclarecer uma coisa, tá? Vamos começar definindo os termos. Democracia é basicamente o poder do povo. Então basicamente tem alguma questão, o povo vota em algum candidato que vai ser um símbolo desse povo, certo? Basicamente democracia. Só que o que acontece? Na democracia fascista, você não era livre, por assim dizer. Por quê? Porque como o Estado era o fim de tudo, e meio que as pessoas no fascismo, elas são o Estado, por isso o facho, elas mesmo que são o Estado e o Estado define tudo, meio que aquele Estado Leviatã, aquele Estado da cobra que morde o próprio rabo, aquele Estado, ele se contradiz na questão da democracia. Por quê? Porque Mussolini tentou fazer uma pirâmide de cima para baixo, o que daria certo para fazer uma democracia. Só que o regime fascista, como nada é fora do Estado, é mesmo que as pessoas são o Estado em si, porém, elas, ao mesmo tempo que têm o direito, elas não têm nada. É meio estranho de explicar, mas elas têm todo o direito, mas porque o Estado controla elas e elas são o Estado, elas meio que não têm nenhum direito. E o que isso significa na prática é praticamente que o Estado fascista, ele cracha os grupos naturais. Então, meio que você não escolhe o seu grupo nacional, ou natural, seu grupo de profissão. Acaba que, como o Estado é totalitário, ele que escolhe por você. Porque nada além tem mais direito que o Estado. Essa é uma diferença, ele é totalitário. Então, nenhuma coisa tem mais direito que o Estado. Então, quando você vai tentar fazer algum tipo de democracia nesse Estado, não funciona. Porque alguém já vai decidir. Esse alguém pode ser Mussolini ou alguém que já está restabelecido no governo, mas não tem como alguma nova pessoa entrar. Porque quem decide tudo não é as pessoas igualmente, e sim o chefe de Estado, o Estado em si, e quem era o Estado era basicamente o que já estava no poder, certo? Não tem como alguém novo entrar, sendo que Mussolini não quer ir. Então, se alguém votar e essa pessoa for contra Mussolini, pelo jeito, não necessariamente que Mussolini é mau ou alguma coisa assim, não quero falar isso,
E também não é só para Mussolini, tá? Todos os outros fascismos e até a socialismo nacional-socialismo também. Isso funciona para todos eles. Como o Estado é tudo em si, e Mussolini e mesmo que os outros caras, né, são o Estado, eles que escolhem no final de contas. Eles dizem que Mussolini tentou fazer isso, né, tem lá na Bíblia do fascismo, mas tá lá, que tentou fazer uma democracia, só que o que acontece? Como que Mussolini é o Estado, as pessoas não podem definir pelo voto. Porque no final, Mussolini é quem detém o real direito. Elas não detêm nada. Elas são parte do Estado. Elas não são algo como se fosse fora e algo que pudesse decidir por si só, não. O Estado decide por elas, porque elas são parte do Estado. Elas são como se cada uma fosse instituições do Estado, e o Estado pode fazer o que bem quiser com elas. Entende? Então, ele fala, o Estado fascista quisera fazer como se todas as pessoas fossem líderes, só que acaba fazendo todas as pessoas ser instituições, que é fácil de manipular para quem está no poder ficar no poder. Não tem algum tipo de democracia onde as pessoas podem ser meio que contrárias ao Estado Nacional e elas podem decidir quem elas quiserem, certo? Essa é a democracia fascista, porque não funciona. Mas agora vamos para a democracia integralista. O seguinte, o Estado integral, ele é no máximo autoritário. No máximo autoritário. Ou seja, ele não é totalitário. Óbvio. O que significa que o Estado não é em si tudo. Ele tem uma diferença. Tem o não Estado, o Estado. O Estado que não é totalitário, tipo o Estado integralista, ele é como se fosse uma escada para qualquer coisa. Que no Estado integralista é Deus, mas para os Estados liberais é meio que nada. Porque é o dinheiro. E os Estados comunistas é ser um zumbi e meio que fazer tudo o que o seu chefe manda e tal. Mas prosseguindo pro vídeo. O Estado integralista, ele consegue fazer o que Mussolini queira. Por isso que é a diferença. Essa é a diferença. Mussolini no papel, não só Mussolini, tá? Mas os caras no fascismo em geral, quando eu falo Mussolini, os caras no fascismo em geral, eles queriam fazer algo de cima para baixo, que é a democracia funcional. Só que o que acontece? Como que não tem nada além do Estado, e o Estado é totalitário, isso se contradiz se contradiz. Então não há como ter democracia em um Estado de um Estado totalitário, onde o fim é a si, entende? Então, como o Estado é um fim em si mesmo, não há como contradizer o Estado. Só que o Estado integralista não é um fim a si mesmo. Ele é só algo que meio que fala com as colunas do Estado, que você já ouviu falar? É Deus, pátria, família. É 5, mas eu não lembro a quinta. Mas é a economia. É Deus, pátria, família, economia, e tem outra que eu me esqueci agora. Mas tudo bem. Esses 5, eles funcionam igualmente, e o Estado integralista só está lá para meio que estabilizar todos eles, entende? Para que não tenha um Estado totalitário onde o Estado em si meio que absorve eles. Então funciona esse negócio de baixo para cima. Não, de cima para baixo. De cima para baixo, sim. Funciona esse negócio de cima para baixo porque as pessoas elas podem fazer uma democracia funcionar porque elas não são Estado, elas são livres. Elas são livres, a democracia orgânica. A democracia orgânica é só outro tipo de democracia, mas pode funcionar na democracia liberal, mas o Estado integralista não quer a democracia liberal. Mas é assim que os Estados conseguem ter a democracia. Eles funcionam de baixo para cima. Eles funcionam de baixo para cima, sendo que o Estado não cracha eles. O Estado não cracha eles e eles podem decidir por si só o que eles mesmos queiram. Anauê e fiquem bem.
Voltando aqui para adicionar que o Estado integralista, as pessoas podem escolher sua corporação, certo? Então elas podem escolher o que quiser para trabalhar e tal. No Estado fascista, se não me engano, não era possível, mas elas podem escolher devido às suas corporações a fazer o que elas quiserem, e com isso elas podem votar no que elas quiserem, o que era diferente no Estado fascista e nos fascismos em geral. Voltando aqui de novo, eu achei engraçado porque eles já falaram isso, uma parte no vídeo, e eles não se deram conta. Acho que ele fez o roteiro com mais pessoas, mas ele não se deu conta que, sim, a afirmação dele responde à própria pergunta. O Estado não é totalitário, por isso pode ser democrático.